Por outro lado, irmãos, nós nunca creríamos em Cristo se não fosse a assistência da graça. Veja só, não somos salvos por nossas obras, somos salvos pela fé, mas uma fé existencial, que recebe o Evangelho como boa notícia, que corre para os braços de Jesus, é a fé de alguém que viu seus pecados e viu a miséria que os pecados trazem, ou seja, que se arrependeu. E o Cristo que nos chamou a vir a Ele prometeu alívio e também algo novo, brotando de dentro de nós, uma nova existência, uma nova vida. Mas até para irmos a Jesus, nós precisamos da graça de Deus. Nossa condição de pecado é tão grave que se o Espírito Santo não nos atraísse, nós jamais chegaríamos aos pés da cruz. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que toma a lei para nos ferir a consciência, de maneira que sintamos o nosso pecado e a sua gravidade. Jesus disse: Ele, o Espírito Santo, dará testemunho de mim. É Ele quem abre os olhos para que as pessoas vejam a luz do Evangelho. Lá em João, no capítulo de número 12, versículo de número 32, Jesus diz, João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que é que ele quer dizer quando fala, quando for levantado da terra? Ele quer dizer quando ele for suspenso na cruz. Ele quer dizer que do alto da cruz, naquela condição de alguém que morreu por todos os homens, ele atrai todos os homens a si. Existe uma atração por meio do Espírito Santo para que as pessoas creiam. Mas isso só acontece quando nós apresentamos a cruz, a mensagem da cruz. É do madeiro que Jesus exerce a atração. O fato de ele ter morrido por nós aconteceu há 2000 anos atrás, mas nós tiramos as cortinas que estão ainda na frente de alguns para que vejam o que Jesus fez através da pregação do Evangelho. Por isso que Paulo diz assim aos Gálatas, no capítulo de número 3, verso 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Os Gálatas haviam ouvido o Evangelho, a apresentação do Cristo que por eles havia morrido na cruz, mas agora estavam indo noutra direção, ouvindo outro Evangelho, espúrio e falso, outra mensagem de salvação, a dos judaizantes. E Paulo aqui está dizendo, quem vos fascinou? Como quem diz, que poder ilusório é esse, desse outro Evangelho, que está fazendo vocês esquecerem da atração da cruz. Porque nós evidenciamos, nós colocamos vocês diante do Cristo crucificado, de onde ele exerce a atração. Portanto, para que alguém creia no Evangelho, é necessário primeiro que se lhe pregue a palavra. Como crerão se não há quem pregue, diz a Bíblia. Em Romanos, no capítulo de número 10, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E mesmo pregando o Evangelho, isso não seria bastante se o Espírito Santo não atraísse, mas quando apresentamos Cristo na cruz, a partir da cruz, Jesus atrai aquele que ouve. Jesus atrai aquele que está ouvindo para que creia. Obviamente isso não significa que a pessoa necessariamente vai crer. Essa atração não é irresistível. Aqueles que resistem ao Espírito Santo, aqueles que tendo ouvido a voz de Deus endurecem o coração. A Bíblia diz, hoje se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Estevão disse aos membros do Sinédrio judaico, vocês sempre resistem ao Espírito Santo.
Em Hebreus 10 fala daqueles que ultrajaram o Espírito da graça, o Espírito Santo que lhes veio apresentando a graça. Mas, se alguém simplesmente não resistir, entregar-se a essa atração, necessariamente chegará aos pés da cruz. Chegará a Jesus, chegará a salvação. De modo que não apenas somos salvos pela graça mediante a fé, mas até cremos através da graça. Por isso que no livro de Atos, a Bíblia nos diz o seguinte, Atos capítulo 18, versículo 27, diz acerca de Apolo, querendo ele passar a Caio, animar os irmãos, e escreveu aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Não somente foram salvos por graça, porque mediante a fé e não por suas obras, mas até a fé que depositam em Jesus devem a graça. A palavra que lhes chegou, a atração do alto da cruz, a obra do Espírito Santo que possibilita ao homem crer. Portanto, nós não chegaremos jamais no céu falando dos nossos méritos, de nossa capacidade, nos orgulhando de superioridade. Nós chegaremos de cabeça baixa e agradecidos, porque não fomos nós, foi Ele. Fomos a Ele porque Ele nos chamou e nos atraiu. Nos lançamos em seus braços, sem nada a lhe dar, sem nada trazer nas nossas mãos, a não ser nossas culpas e misérias. Mas Ele tirou de sobre nós a opressão. Ele fez do nosso coração uma fonte seca e árida, seu manancial de águas vivas. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Jesus é o Salvador, único e todo suficiente, exclusivo Salvador. Ele não tem secretários, ele não tem auxiliares, ele não tem ajudantes, nem você pode ajudá-lo, só pode se colocar nos braços dele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos ficar de pé nesse momento.